A graça de nosso Senhor Jesus, estamos aqui para trazermos a última lição do nosso primeiro trimestre de 2024. Nós vamos já para o segundo trimestre e hoje nós vamos trazer aqui a última lição de número 13, o poder de Deus na missão da igreja. O nosso texto áureo diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vós ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. E a nossa verdade prática, que é a síntese da nossa lição, ela diz que o Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. Também, antes da gente continuar, eu quero aqui lembrar você, se caso você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, que cada inscrição é uma força a mais que o YouTube nos dá aqui no nosso vídeo, no nosso canal, ok? Então, se você não se inscreveu, se inscreva. Se gostar do vídeo, deixa aí a sua curtida, toca aí no sininho para receber novos vídeos, avisos, vem as notificações. Bom, fica aí conosco, vai nos ajudando aí, compartilha aí com seus amigos, seus grupos, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Bem, a nossa leitura bíblica em classe, ela diz, Atos, capítulo 13, verso 1 e 4, né? Fala aqui sobre a chamada do apóstolo Paulo e Barnabé para uma grande missão que eles realizaram, considerados dos maiores missionários que a igreja já viu. Bem, a introdução, por meio desta lição, nós vamos refletir nas palavras de Jesus, né? Porque Jesus sabia da grande missão que os apóstolos teriam, a sua igreja, né? Mas Jesus sabia também que eles jamais, na força deles, eles teriam condições de realizar a obra, né? Eles teriam que lutar contra o diabo, contra a religiosidade, entendeu? Contra a cultura, costume, né? E eles viram o Mestre Jesus morrer na cruz, depois ressuscitar, ir para o céu, e eles sabiam que eles não seriam poupados também. E eles sentiam medo, eles estavam dentro do cenáculo, presos ali, fechado, com medo, porta fechada, né? Então, eles precisavam de algo do céu, né? Eram pessoas salvas, já tinham o Espírito Santo, mas precisavam ser revestidos de poder. Então, a ordem de Jesus foi essa: não saiam de Jerusalém, não se ausentem, porque vocês precisam receber o poder do alto. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas é que traz essa doutrina do Espírito Santo, entendeu? Ficai em Jerusalém, né? Então, até que do alto sejais revestido de poder. Então, isso está tanto no livro de Atos como no Evangelho de São Lucas, que tanto Mateus como o Evangelho de Lucas foi escrito pelo médico Lucas, né? E ali ele diz que recebereis poder, porque há de vir sobre vós o Espírito Santo. Isso aí no livro de Atos, né? E no livro do Evangelho de Lucas, ele também fala a mesma coisa, certo? O poder do alto viria sobre a vida deles para que eles pudessem cumprir os propósitos de Deus, entendeu? Então, nesse sentido aqui, o Lucas, ele mostra, né, que sem a ação do Espírito Santo no ministério de Jesus, né, e na vida da igreja, os cristãos não estariam capacitados para fazer a obra de Deus. Você lembra que quando Jesus iniciou o ministério, após o batismo dele nas águas por João Batista, a primeira coisa que o Espírito Santo fez
foi impulsionar Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque anteriormente ele já tinha recebido o quê? O Espírito Santo. Jesus, ele é divino, mas ele assumiu uma forma humana. Entendeu? Ele assumiu uma forma humana completa. Jesus não era um homem pela metade, nem um Deus pela metade. Ele era um Deus completo que assumiu uma humanidade completa. E como humano que ele era, né? A própria Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então o verbo assumiu uma carne humana, ele nasceu humanamente. Então ele precisava de ser revestido de poder também. E no batismo de João, desceu sobre ele o Espírito Santo, ele foi cheio do Espírito Santo. Aí daí ele foi levado para ser tentado pelo diabo, venceu o diabo e começou o ministério dele quando ele falou: o Espírito do Senhor está sobre mim, por mim ungiu. Então foi assim que Jesus começou o ministério dele, ungido pelo Espírito Santo. E a igreja, ela não poderia ser diferente, você também, nem eu. Todos nós temos que ser como foi Jesus, como foi a igreja primitiva, cheio do Espírito Santo. Entendeu? Então, nós temos que buscar isso, para a gente estar qualificado para isso. Então, o Senhor Jesus, ele começou assim, o seu ministério. Você pode ler lá em Lucas, capítulo 3, verso 21 e 22. Então, ele foi capacitado pelo Espírito Santo e dependeu do Espírito Santo mesmo, né? Ele mesmo falou, de mim mesmo eu nada posso fazer. Embora ele fosse que ele fosse, mas ele veio com essa intenção de depender exclusivamente do Espírito Santo, conforme nós dependemos, né? A gente precisa entender. Então, a experiência do Espírito Santo na vida do crente é uma experiência real, não é uma teoria, certo? Então, primeiro recebemos o Espírito Santo quando nascemos de novo, nós somos o templo do Espírito Santo. Mas falta ainda o que em muitos? O revestimento de poder. Jesus não falou, olha, ficar em Jerusalém para ser salvo, não ficar em Jerusalém para receber o Espírito Santo, o novo nascimento. Não, ficar em Jerusalém para ser revestido de poder. Certo? Então, o crente precisa de revestimento de poder. Então, a experiência pentecostal, ela não é teoria, não, ela é uma realidade, é coisa real, entendeu? Na nossa vida. E tem as manifestações físicas, né? O batismo com o Espírito Santo tem a sua evidência de falar em outras línguas, né? Assim como os apóstolos falaram, na casa de Cornélio falaram, ali em Éfeso falaram também, entendeu? Então havia muitas manifestações físicas, mas a principal era o quê? Falar em língua desconhecida. Então, a doutrina pentecostal, ela é clássica, entendeu? Desde os primórdios, a doutrina pentecostal clássica, né, afirma o quê? Nós somos ortodoxos em relação ao batismo com o Espírito Santo, não mudamos. A evidência de quem foi batizado com o Espírito Santo é falar em língua desconhecida. Capítulo 14, verso 2 de 1 Coríntios diz, né? O que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém o entende, e o Espírito fala de mistério. Entendeu? Além da gente ser revestido de poder, recebemos também os dons espirituais, principalmente os de línguas, né? A gente precisa entender que isso aí é para toda a carne, entendeu? O batismo com o Espírito Santo, ele não faz acepção de pessoa, é para quem crê. Por que muitos não recebem? Não recebe porque não crê. Acha que está salvo já é batizado, revestido de poder. Aí não vai receber nunca. Outro não tem interesse. Outro não sente falta. Tá bom assim. Então, tudo depende também da nossa parte. Deus já fez a dele. O Espírito Santo está aí à disposição para revestir quem quiser, né? O próprio João falou, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, da qual eu não sou digno nem de desamarrar lá o cadastro do seu sapato, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o poder está aí para quem quiser. Agora, muitos não querem, não se interessam, não sente falta, não sente necessidade, e outros não creem, então não recebe. E cria um monte de dificuldade, fica procurando versículo para provar que isso aí acabou, foi só no tempo dos apóstolos, certo?
mas nós temos a experiência. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado, eu falei em línguas e falo até hoje. E ninguém entende. Agora, tem pessoas que têm o dom de língua, outros têm o dom de interpretação. Então, a gente precisa entender que batismo com o Espírito Santo, olha só, assim como os estudiosos do livro de Lucas reconhecem que o uso que o evangelista faz das expressões do batismo com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, em Atos Apóstolos, tem a ver com a experiência do derramamento do Espírito Santo, com acompanhamento de falar em línguas desconhecidas, como a evidência inicial. Porque o batismo com o Espírito Santo não é só para ficar falando língua e sapateando, não. O poder do Espírito Santo, eles foram revestidos de poder para ser testemunha, para pregar o Evangelho, para ganhar alma. Um batismo com o Espírito Santo que não tem interesse de ganhar alma, eu acho muito estranho, né? Bem, então, encerrando essa parte, a doutrina bíblica do Espírito Santo assegura que o seu poder é imprescindível para o cristão. É a igreja, né? Então, veja bem, é essa consciência que a gente tem que ter. Para a gente fazer um bom trabalho, tem que estar revestido de poder. Entendeu? Mas tem gente que não é batizado e faz. Faria muito mais. Eu não acredito no dom de... tanto evangelista bom aí, ganhador de alma. Pois é, se ele recebesse os dons espirituais, ele ia curar, ele ia libertar. Ele ia fazer muito mais do que ele está fazendo. Bem, número 12, o Espírito Santo capacitando as testemunhas, né? Então, testemunha aqui não é só testemunhar. Quando sereis minhas testemunhas, muitos aqui, Jesus sabia que ia morrer, é mártir, né? Vem da palavra Marte, que como os apóstolos todos morreram, com exceção de João, né? O apóstolo João parece que era o mais novo e não morreu de morte, assassinado, morreu de morte natural. Apesar que tentaram matar ele, né? Mas não conseguiram. Bem, então, capacitando as testemunhas. Então, a gente precisa entender, né, que os apóstolos, eles trabalharam debaixo de uma unção. Quando Pedro foi desacatado lá, depois você pode ler Atos 4:33, né, eles confrontaram Pedro juntamente com João. Pedro, cheio do Espírito Santo. Então, você vê que eles nunca foram pegos desprevenidos. Sempre quando eles eram atacados, eles eram cheios do Espírito Santo. Então, que significa o quê? No Pentecostes, eles foram capacitados de verdade. E essa capacitação perdurou durante o tempo da vida deles todo. Só tem uma coisa que atrapalha a unção, é o pecado. Entendeu? Então, a gente precisa entender essa parte. Então, Pedro sempre estava cheio do Espírito Santo quando tinha necessidade. Não é dizer que a pessoa vai andar, né, todo cheio. Não, é quando é preciso, Deus te enche. Não vai faltar unção. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele novo convertido, Ananias foi lá orar por ele. E foi orar para quê? Para que ele fosse cheio do Espírito Santo. Ele já foi batizado logo, com o Espírito Santo novo, né? Inclusive, ele falou que falava mais língua do que todos. E para falar línguas estranhas, somente batizado com o Espírito Santo. Entendeu? E ele, uma vez, ele enfrentando um incrédulo lá que não queria que ele pregasse para outra pessoa, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, né? Ele, Atos 13, me parece, Atos 13, 9, né? Diz aqui, 13, 9, diz que, ele enfrentando lá uma criatura, aqui diz, mas resistia Elimas, encantador, porque se interpreta o seu nome, procurando apartar Paulo do procônsul. Não queria que o procônsul aceitasse a Jesus, esse tal de Elima, um endemoniado. Aí Paulo queria ganhar o procônsul para Jesus, mas o Elima, o endemoniado, não deixava. Aí, todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí contra ti a mão do Senhor e vai ficar cego. Pronto, ele ficou cego na mesma hora, entendeu? Ficou na escuridão, catando por onde ia andar. Mas como Paulo estava
cheio do Espírito Santo. Agora, aqui no capítulo 4, né, para a gente sair dessa parte, aqui, 4:33, a Bíblia diz o quê? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição, em todos eles havia abundante graça, entendeu? E Pedro, mais uma vez, cheio do Espírito Santo. Então, a questão é essa, né? O Ananias, quando ele foi lá orar pelo apóstolo Paulo, né? Ele era desconhecido ali, ele impôs as mãos sobre Paulo, que seria o maior, um dos maiores, né? Alguns dizem que ele é o maior missionário que a gente já viu. Filipe também, juntamente com os 7 diáconos, foram cheios do Espírito Santo. Então, Deus, ele não faz acepção de pessoa. Deu lugar, ele enche do Espírito Santo. Deus não quer encher o evangelista, o pastor, o apóstolo, o presbítero. Ele quer encher, mas ele quer encher cada membro da igreja. Até aquele que é um ilustre desconhecido, como era Ananias, que foi lá orar pelo Paulo, Deus quer encher do Espírito Santo. Deus não faz acepção de pessoa. O que Deus quer é o crente cheio do Espírito Santo, capacitado pelo poder. Entendeu? Então, o crescimento das igrejas em Atos dos Apóstolos estava associado ao testemunho dado pelo grupo de crentes capacitado pelo Espírito Santo. Ali não tinha novidade nenhuma. O crescimento da igreja, o sucesso da igreja primitiva, diante das lutas, dos mártires, dos assassinatos, das perseguições, o sucesso deles não pararem e continuar pregando a palavra foi o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você não vai a lugar nenhum no enfrentamento com Satanás. O diabo não tem medo de nada, mas de um crente cheio do Espírito Santo ele tem. Entendeu? Não adianta, tem que ter fé e poder. Poder e fé. Entendeu? Então, você pode ter muito conhecimento, mas está vazio, sem unção, sem fé, não vai resolver nada. Então, a capacitação do Espírito Santo, ela é evidenciada na vida das suas testemunhas. E quando você está cheio do Espírito Santo, repercute em volta. Um pregador cheio do Espírito Santo, ele faz uma diferença na igreja. Um pregador vazio na pregação de uma igreja não diz para que veio, não resolve nada. O diabo não deixa ninguém prosperar, vazio. Entendeu? Tem que ter poder. O poder é tão importante do Espírito Santo que Jesus não deixou que ele se ausentasse de Jerusalém. E porque Jesus sabia que ele não ia a lugar nenhum. Entendeu? O crente vazio, ele fica igual os israelitas no deserto, andando em círculo. E não chega a lugar nenhum. Entendeu? Vamos para a última parte aqui. O Espírito Santo como fonte geradora de missões. O capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos narra o envio dos primeiros missionários. A igreja de Antioquia, né, ela tinha lá um grupo bom, né, e tinha uns mestres muito bons. A Bíblia diz que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, é saber, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém e Saulo, né? Ele não era nem Paulo ainda, ele era Saulo. E ele estava jejuando e orando, entendeu? Para Deus levantar missionários lá. Então vocês vejam que ele jejuando e orando, o Espírito Santo entrou em cena. Quando você começa a jejuar e orar, você começa a atrair o Espírito Santo na tua vida. Quando você começa a jejuar e orar, interessado em ouvir a voz de Deus, seguir a direção dele, tu atrai o Espírito Santo, ele entra em ação e começa a agir. Tem lugares, tem pessoas e tem igreja que o Espírito Santo não age. Acabou salvação de alma, acabou milagre, acabou tudo. Entendeu? Não tem milagre, não tem salvação, não tem diferença, entendeu? Não tem um batismo com o Espírito Santo, porque o jejum e a oração acabou, tem lugar assim, né? Tu vê aí pela internet tantas igrejas que não funcionam mais como devia, por quê? A pessoa pensa em comer, não pensa em jejuar, em orar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, para que venha atrair o Espírito Santo ali a modificar, porque ele já está em nós, mas ele está ali, ó, sem ação, né?
Ele é o administrador da igreja. Jesus falou: não vos deixarei órfãos, mas vou enviar o Consolador. Né? Vou enviar outro. Essa palavra outro significa outro igual a ele. Né? Então a gente precisa entender isso. O Espírito Santo precisava enviar missionário, como enviou Saulo e Barnabé. Mas ele tinha que ver o que? Desejo disso. Então eles começaram a jejuar e orar para Deus dar direção e enviar. E foi justamente o que o administrador da igreja fez, que é o Espírito Santo. Nós, pastores, somos mordomos. Somos dono de igreja, não. O dono da igreja é Jesus. Entendeu? Então a gente precisa ver isso aí. O Espírito Santo é que comissionou, ele mesmo, o Espírito Santo mesmo falou: separai-me agora Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Entendeu? Então, a gente vê que por intermédio do Espírito Santo é que a obra é feita. Sem o Espírito Santo, tem igreja que não sabe nem que o Espírito Santo existe, ninguém prega sobre o Espírito Santo. Entendeu? Então, a estratégia missionária em um mundo multicultural, a questão da estratégia missionária deve ser levada em conta. Não somente enviar, mas a quem enviar, quando enviar e como enviar. Por exemplo, Paulo e Barnabé poderiam ter adotado uma estratégia errada na obra missionária quando intentaram ir para a Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Depois eles decidiram a quem deveria ouvir o Evangelho naquela circunstância. Ponderaram aqui, e muitas vezes é possível com agências missionárias, a igreja adota uma estratégia errada no envio de missionário. Então, às vezes, a gente quer enviar um missionário para onde a gente quer, mas não tem que ser para onde a gente quer, tem que ser para onde o Espírito Santo quer. Por que muitas vezes a plantação de igreja não dá certo? Porque a gente quer fazer aonde quer, não ouve a voz do Espírito Santo. Entendeu? Paulo aqui, ele quis ir para Bitínia, o Espírito Santo falou não. Aí ele quis ir para outro lugar, o Espírito Santo falou não. Barrou ele, mas vocês são teimosos, eles vão e não ia dar certo. Deus queria eles ir para Macedônia. Está entendendo? Então, a gente tem que saber ouvir, porque muitas vezes a obra missionária não dá certo por causa disso. Porque o eu do homem tem que ir para onde ele quer, mas o dono da obra é Deus. E o Espírito Santo está na terra administrando, até a volta de Jesus. Entendeu? Então, não basta só o desejo de fazer missões, mas é preciso buscar a orientação do Espírito Santo a respeito de como deve ser feito. Pronto, falou tudo. Então, tem gente que tem uma vontade de fazer missão, mas do jeito dele. Aí não funciona. Tem pessoas que fazem um bom trabalho de assistência social, um bom trabalho social e pensa que está fazendo missão. Abre uma igreja num determinado lugar, fica fazendo obra social, que é bom também, mas não arranca as almas da mão de Satanás. Não tem novo nascimento, não tem um batismo com o Espírito Santo, não tem cura, não tem santo, não tem nada. É só um trabalho bonito até, mas social. Por quê? Falta poder e falta se submeter à vontade do Espírito Santo. Então, querido, sem o Espírito Santo não dá. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, Deus te abençoe, que você possa entender a vontade e buscar poder. Buscar o poder de Deus, ter paixão pelas almas, amar aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, faça com amor. Agora, missão tem que ser na direção daquele que administra a obra na terra, o Espírito Santo. Tá bom? Então, Deus te abençoe. E na próxima aí nós estamos aí com uma nova lição que vai ser uma bênção para a nossa vida também. Tá bom? Um abração aí, Deus te abençoe.